Com a posse do presidente da CBF, Samir Chaude, muitas mudanças foram programadas para a temporada de 2026 do futebol brasileiro. Entre elas, mudanças no calendário, redução de datas nos estaduais, mudanças de formato em competições tradicionais, criação de novas competições e, entre outras. Fique até o final para conhecê-las. A partir da temporada de 2026, os estaduais poderão ter no máximo 11 datas, uma vez que os principais do país duravam até 16 datas em 2025. Nem todos ainda confirmaram seu novo formato, mas pode-se afirmar que se manterão entre janeiro e março. Dois que já confirmaram o novo formato são o Campeonato Carioca e o Campeonato Paulista. A primeira divisão do Cariocão entre 2021 e 2025 era dividida em uma tabela com 12 times que disputavam entre si em turno único. O primeiro colocado ganhava a Taça Guanabara e, junto aos 3 outros colocados, disputavam a semifinal do Campeonato Carioca, que, assim como a final, era em ida e volta. O quinto até o oitavo colocado da tabela disputavam entre si a semifinal da Taça Rio, que, assim como a final, também era em ida e volta. O último colocado era rebaixado para a Série A2, também conhecida como a segunda divisão do Campeonato Carioca. Vale ressaltar que os 4 primeiros colocados, mais o campeão da Taça Rio, garantiam uma vaga para a Copa do Brasil do próximo ano, ou podendo escolher uma vaga para a Série D, caso não tenha divisão. Agora, com o novo formato, ainda com 12 times, que serão divididos em 2 grupos de 6, com 2 dos 4 grandes em cada grupo. Os times de cada grupo jogarão contra o grupo oposto em turno único, ou seja, times do próprio grupo não se enfrentam. No fim, o time com a maior pontuação entre todos os grupos será o campeão da Taça Guanabara. Os 4 primeiros colocados de cada grupo se classificarão para as quartas de final, na qual vão enfrentar em jogo único os times de seu próprio grupo. Os 4 eliminados disputam a semifinal da Taça Rio, que será em ida e volta e uma final em jogo único. O campeão da Taça Rio poderá escolher entre uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga na Série D, caso não tenha divisão nacional. Os 4 classificados vão para a semifinal do Campeonato Carioca, em ida e volta, com uma final única no Maracanã. Quanto ao rebaixamento, os 2 últimos colocados de cada grupo vão para um novo grupo, com turno e retorno. Os 2 primeiros colocados continuam na Série A. O último é diretamente rebaixado e o segundo colocado disputa um play-off contra o segundo colocado da segunda divisão do Campeonato Carioca, um jogo de ida e volta. A primeira divisão do Campeonato Paulista era disputada entre 16 times, com 4 grupos de 4, que jogavam contra os outros grupos, ou seja, integrantes do mesmo grupo não jogavam entre si. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificavam para as quartas de final, que era em jogo único, assim como a semifinal e a final, que era em jogo de ida e volta. Os 2 piores times na classificação geral eram rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Paulista. Agora contará com um modelo de liga única, no qual 16 times enfrentarão 8 equipes definidas por sorteio. Os clássicos entre os 4 grandes de São Paulo já estão garantidos. Os 8 primeiros colocados vão para as quartas de final, que, assim como o rebaixamento, continuam sem nenhuma modificação. As Copas regionais também serão afetadas pela mudança no calendário. A Copa do Nordeste, que antigamente contava com 12 vagas diretas, sendo 9 de campeões estaduais, mais uma da Bahia, mais outra do Ceará e outra de Pernambuco, isso de acordo com o ranking da CBF, e 4 vagas de uma eliminatória que contava com 16 times, agora conta com 20 vagas decididas entre o vice e o campeão de cada estado do Nordeste, com exceção de Bahia e Ceará, no qual o terceiro colocado também é classificado. Além disso, times nordestinos classificados para alguma competição Conmebol não disputarão a Copa do Nordeste. Nesse caso, o Bahia não jogará, uma vez que se classificou para a pré-Libertadores. Os 20 times serão divididos em 4 grupos de 5, com confrontos em turno únicos contra o grupo oposto.
Ou seja, o grupo A vai enfrentar o grupo B e o grupo C enfrentará o grupo D. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificarão para as quartas de final, que será em jogo único, sendo a semifinal e a final em jogos de ida e volta. Está programada entre 25 de março e 7 de junho. A Copa Verde continua com 24 participantes. Entretanto, ela será dividida em 2 Copas. A Copa Norte, com representantes de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, e a Copa Centro-Oeste, com representantes de Goiás, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Tocantins e do Distrito Federal. Das 24, 12 são para os 12 campeões estaduais do ano anterior, 10 para os vice-campeões e 2 via ranking da CBF. Cada Copa terá 2 grupos de 6 times com turno único, fora do grupo. Os 2 primeiros de cada grupo se classificam para a semifinal em jogo único, com final de ida e volta. Os campeões de suas respectivas Copas se enfrentarão em jogos de ida e volta pela Copa Verde. Assim como na Copa do Nordeste, times que se classificaram para alguma competição Conmebol não jogarão a Copa Verde. A Copa Sul-Sudeste com certeza é a principal novidade para 2026. Ela reunirá equipes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Vai contar com os 2 melhores colocados no estadual do ano anterior que não se classificaram para uma competição Conmebol. Os 12 clubes serão divididos em 2 grupos de 6, no qual enfrentarão em turno único os adversários do outro grupo. Os 2 primeiros colocados em cada grupo se classificam para a semifinal, que assim como a final, será em ida e volta. A primeira divisão do futebol brasileiro manterá o mesmo formato, de uma tabela única, com 20 times se enfrentando em turno e retorno. A única diferença é que começará em janeiro, ao invés de março e abril, como de costume. Portanto, o início ocorrerá simultaneamente com os estaduais. A segunda divisão não sofrerá nenhuma mudança. A terceira divisão, em 2026, manterá o mesmo formato com 20 times. Entretanto, a Série C sofrerá mudanças gradativamente até 2028. Onde terá 28 times, com 2 grupos de 14, com turnos de ida e volta, e 6 times rebaixados para a Série D. A quarta e última divisão do futebol nacional passará de 64 para 96 clubes. Serão divididos em 16 grupos de 6 com partidas de ida e volta. Os 4 primeiros colocados de cada grupo se classificam para os 32 avos de final, que, até a final, são disputados em jogos de ida e volta. Os semifinalistas vão para a Série C. A principal competição mata-mata do país também passará por grandes mudanças em 2026. Passará de 92 para 126 times, sendo 128 a partir de 2027. Na primeira fase, se enfrentarão os 28 participantes piores colocados no ranking da CBF em um jogo único. Os 14 classificados se juntam aos 72 para a segunda fase, também em jogo único. Times campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde, Série D e Série C entram na terceira fase e se juntam aos 44 classificados da fase anterior para confronto também em jogo único. Os 24 classificados vão para a quarta fase, que também será em jogo único. Na quinta fase entram os 20 times da Série A e se juntam aos 12 classificados.
onde da quinta fase, ou 16avos de final, os duelos serão de ida e volta, com exceção da final, que será em jogo único. Além disso, os 2 finalistas ganharão vagas para a Libertadores. E aí, gostou de alguma mudança? Não gostou? Acha que a redução do número de datas no estadual pode prejudicar os times emergentes? Acha que o calendário ficou ainda mais bagunçado? E ainda tem o fair play financeiro, que decidi deixar de fora por hora. Por enquanto é só isso, um forte abraço e até a próxima.